Olá, queridos, tudo bem com vocês? Obrigado mais uma vez por você estar aqui comigo no nosso canal Minuto Conselhos de Deus. Um canal que foi criado no começo com o intuito de todos os dias divulgar devocionais, divulgar palavras pequenas e rápidas para que você pudesse começar ou terminar o seu dia meditando no Senhor. Depois nós aprendemos, nós evoluímos um pouquinho, publicamos várias aulas de um curso de discipulado básico. Se você procurar no canal, você vai encontrar. E agora, a partir deste ano, né, desde o dia do comecinho do 1º de janeiro, nós estamos gravando escolas bíblicas dominicais. No começo foi a aula somente dos adultos, da Betel Dominical. Fizemos um primeiro trimestre maravilhoso, de lições maravilhosas, que fala sobre o Espírito Santo, sobre o poder, sobre a diferença do pentecostalismo, da onde nasceu essa unção, quando a igreja começou a despertar de volta e buscar o poder de Deus. E agora no segundo semestre nós estamos falando sobre a mordomia cristã. Além dessas aulas aqui no canal, você também, se você quiser se aprofundar, aprimorar, tem a aula da escola bíblica dos adolescentes de 15 a 17 anos do Viver Mais, que inclusive sempre eu digo, a aula é sobre o Pentateuco, não deveria ser só para essa faixa etária, mas para todos, para nós adultos. Olha, a língua parece que está querendo travar hoje, hein? Lembra que não tem como eu fazer edição, então é tudo como se fosse ao vivo, não tem como eu voltar atrás, tá bom? Então tem Viver Mais, tá falando sobre o Pentateuco, olha, cada lições maravilhosas. Eu quero te convidar, você que é assíduo nessa aula aqui, verifica ela também, procura aí, você vai encontrar a revista Viver Mais. Olha, eu tô abismado de ver o conteúdo daquela revista, eu fico feliz naquelas aulas. Mas hoje nós vamos tratar da aula do adulto, essa aula é a aula do adulto. Então, vamos orar para a gente começar? Querido, poderoso Deus, maravilhoso Pai, invocamos o seu santo nome, invocamos a tua presença, ó Espírito Santo, tu que és o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, que é o consolador, o ensinador, é o nosso professor. Te convidamos para que nos ministre essas aulas. Ensina-nos, Senhor Deus meu, a como, Pai, entender e principalmente, Espírito Santo, nos incomode para que nós possamos colocá-la em prática. No nome de Jesus, amém. E amém. Não esqueça, acho que é a segunda aula que eu estou fazendo com o microfone novo. Se tiver ruim, se tiver fraco, me ajuda aí. Coloca para mim nos comentários. Coloca para mim como a aula está sendo, se você está conseguindo entender. Eu não lembro o nome, desculpe, eu não anotei. Na aula, acho que da semana passada, teve um comentário de uma irmã dizendo que ela e o marido dela amam essas aulas, que está sendo edificante. Obrigado por incentivar. Isso faz com que mesmo cansado eu esteja aqui gravando, queridos, para que vocês tenham a oportunidade de viver essa palavra de Deus. Para você ter ideia, essa aula que você está assistindo agora, eu estou gravando ela no dia 20 de maio, porque hoje, na hora que está sendo aplicada essa aula, eu estou em Israel, estou conhecendo, realizando o meu sonho. Espero que esteja. Amém? Então vamos lá, sem perca de tempo, o que eu posso te adiantar é que essa aula, queridos, deixa eu voltar ela aqui, essa aula, Betel Dominical, mordomia cristã, a gratidão e fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou, é a lição 10 que está sendo aplicada, que será aplicada no dia 8 de junho de 2025. Como eu disse, 8 de junho eu vou estar em Israel. Se você entrar nesse canal, você vai ver vídeos de lá, alguma coisa que eu vou poder aprender lá e trazer para vocês aqui. Eu prometo, quem sabe eu consiga até uma live ao vivo de lá, para que você possa aprender um pouco comigo. Topa? Tá aqui comigo? Então vamos lá, vamos preparar essa aula, que era uma aula bem aplicada, para que você possa compartilhar. Queridos, o tema dessa lição de hoje, da lição 10, é contribuições, o investimento na expansão do reino de Deus. Se você olhar até pelas fotos aí, bandeira da Suíça, da África, da Espanha, da Itália, você vai ver, queridos, que essa lição vai falar muito sobre a obra missionária. E eu confesso que o meu coração arde da obra missionária, porque eu sou
um bebê na missão. Ou seja, eu amo, eu sou apaixonado por missão. Eu já fui nas tribos Caxinauá e Colina do fundo do Acre, com divisa do Peru. Eu já fui no Peru, em 8 estados do Peru, levando a palavra, levando alimento, levando roupas, porque a nossa função não é só o dinheiro. Então nós vamos estudar sobre isso. Você vai ver que, fica aí comigo, aguenta um pouquinho. Você vai ver que eu consegui 2 vídeos que foi gravado lá de Moçambique para o pastor Fernando Andregueto, que é o meu pastor de missões. É com ele que eu vou para Israel, é com ele que eu vou para as missões. É um homem abençoado e eu gostaria que você procurasse o canal dele aí, Fernando Andregueto. Eu vou ver se eu coloco até o link dele na descrição, clica lá, segue ele lá, você vai ver cada trabalho missionário que ele faz. Então vamos lá, sem perca de tempo. Texto áureo, Filipenses 4,19 diz assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Então o tema que nós vamos trabalhar um pouquinho sobre ele. Verdade aplicada. Uma das características do autêntico discípulo de Cristo é o comprometimento. Deixa eu já pegar o meu marca-texto aqui. O comprometimento na participação do sustento da obra missionária. Queridos, lembra a aula passada? Se você estudou comigo a aula passada, você viu que... Desculpe, não foi a aula passada do Adultos, é a aula passada, procura aí, da revista Viver Mais. Tem uma diferença em envolver-se e comprometer-se. Envolver-se é aquele que é envolvido pela situação, pela emoção, mas comprometido é aquele que abre mão dos seus afazeres para estar junto na obra de Deus. É aquele que está acompanhando lado a lado a obra de Deus. Então olha aqui, a nossa verdade aplicada. Nós vamos ver que o verdadeiro discípulo, ele é comprometido na participação do sustento da obra missionária. Quantos missionários que eu não conheço, que foram para o campo missionário, inclusive algumas que eu vi, o nosso projeto tenta trabalhar, o projeto Vime, o projeto Peru, tenta receber doações para manter esses missionários que muitas das vezes está com suas famílias e não tem sustento. A maioria das igrejas só se preocupa com as suas paredes. Eu costumo brigar muito, queridos, nos cultos missionários das nossas igrejas. A maioria dos pregadores nunca fez missão. A maioria dos pregadores nunca vivenciou fome lá fora. Nunca foi passar num país onde ele não conhecesse a língua dele. A maioria são pessoas que pregam às vezes na rua, em algum lugar, não deixam de ser evangelistas, levam o evangelho, mas missão é aquele que vai lá e estaqueia numa nova cultura, num novo lugar, uma palavra que nunca ninguém recebeu, tá bom? Então vamos lá, os objetivos dessa lição. Primeiro, é identificar o socorro de Deus. Segundo, saber que apoiar os missionários faz parte da vida cristã. Terceiro, reconhecer que investir em missões é investir no reino. Texto de referência, nós vamos estudar muito em cima dele, ó. Tá lá em Filipenses capítulo 4, nós já vimos o versículo 19. Vamos fazer a leitura do 14 ao 18. Todavia, fizestes bem em tomar parte na minha aflição, e bem sabeis também vós, ó Filipenses, que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo com respeito a dar e a receber, senão vós somente. Porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Não que procures dádivas, mas procura o fruto que abunde à vossa conta. Versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Então Paulo está escrevendo uma carta aos Filipenses, dizendo sobre a aflição dele, que teve horas que ele teve necessidade, e ele agradece essa igreja, que ela enviou mantimentos, enviou formas de ajuda a Paulo. Queridos, o ministério de Deus não cresce sem pessoas ajudando.
É um investimento, queridos. Vamos lá? Introdução. Nesta lição, veremos a fundamentação bíblica referente à tarefa missionária da igreja e a responsabilidade, presta atenção, tarefa missionária da igreja e principalmente a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo. No quê? No sustento e na manutenção dos missionários enviados pela igreja local para anunciar a palavra de Deus. Queridos, imagina, você é enviado para um lugar com a tua esposa e teus filhos, num lugar que você não conhece quase ninguém, que a língua é dispersa e muitas vezes a obra missionária ela é enviada em campos missionários que não tem a palavra de Deus, aonde tem rejeição, tem perseguição, tem mortes. E o que nós podemos fazer, no mínimo, se nós não temos coragem para ir lá, nós temos que ajudar financeiramente. Eles não têm muitas vezes dinheiro para se alimentar. Na minha última viagem missionária ao Peru, queridos, eu cheguei a presenciar uma mulher que tinha... no dia seguinte, né, ela fazia 12 horas, 24 horas, que ela tinha tido nenê dentro da própria casa. Ela mesmo sozinha fez o parto e cortou. Por quê? Porque lá no Peru não tem INSS, não tem ajuda para o povo, lá tem que pagar. E uma família carente que não tem onde trabalhar, ela não consegue pagar o hospital, porque ela tem que pagar a maca, ela tem que pagar os curativos, ela não consegue. Então nós precisamos entender que essas pessoas estão fazendo o ID que era para nós fazermos. Olha esses textos que eu tirei aqui. Nós vamos ver muitos versículos, tá? Talvez a aula vai ficar longa, mas eu quero trabalhar com todos os versículos possíveis para que você entenda que não é a minha emoção, que não é a emoção de alguém, mas é a palavra de Deus. Se você não cumpre isso, você não está cumprindo a palavra de Deus. E ai daquele que cumpre a palavra de Deus pela metade. Vamos lá. Eita. Depois, queridos, dá uma olhadinha aí em Lucas 10, versículo 7, 1 Coríntios 9, do 1 ao 14 e 2 Coríntios 11, versículos 8 e 9. Olha esses textos, eu não coloquei aqui porque a introdução e são muitos, mas eu gostaria que você olhasse. Você professor, você professora, grife esses textos, leia esses textos, para que na hora você possa passar por cima, como em alguns casos eu até oriento. Faça a tua classe dinâmica, professor, professora, peça para cada um ler esse versículo. Ela vai ficar um pouquinho mais longa? Vai! Mas ela vai envolver os teus alunos a esta aula. Então um abre Lucas 10, capítulo 10, versículo 7, o outro abre 1 Coríntios 9, leia do 1 ao 14, o outro abre 2 Coríntios 11, leia 8 e 9, para que você possa envolver a tua igreja na aplicação da aula. Então vamos lá. Tópico primeiro: o apoio da igreja aos missionários. É dever do cristão anunciar o evangelho a todas as criaturas, pois como poderão crer se não ouvirem a mensagem da salvação? Olha Romanos 10, 17. Nossa, será que eu não pus? Pus aqui. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem por ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Em outras traduções diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, como receberão a salvação se não têm ouvido a palavra de Deus? Como ouvirão, e nós vamos ver para baixo aqui, se não há quem pregue? Vou tirar esse som aqui, queridos, me desculpa que ele tá interrompendo aqui o nosso tempo aqui. Queridos, nós precisamos entender que a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Deus, a mensagem de Deus. Muitos de nós temos pouca fé. Por que temos pouca fé? Porque não temos estudado a palavra de Deus, ouvido mensagem suficiente. Talvez você ache que simplesmente indo no domingo, participando de um culto que a palavra vai ter meia hora, 40 minutos, é suficiente para você ter uma fé para batalhar a semana inteira. Não, não é.
A tua fé é por mensagem. Se você não tem condições de ir em mais cultos, então pegue a sua Bíblia, faça leituras diárias, entre aqui no canal Minuto Conselhos de Deus, procure devocional, todo dia tem 2, um de manhã, um de noite, para que você ouça um versículo e pense na interpretação daquele versículo. E como poderão ouvir se a palavra, se não lhes for anunciada? Olha o Romanos 10, 14, um versículo muito forte que eu gosto muito. Como, pois, invocarão aquele que não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não ouve quem pregue? Você consegue entender? Por exemplo, como eu disse, eu fui em tribos indígenas, no meio da Amazônia peruana, ali no fundo do Acre. Como eles vão ouvir a palavra de Deus se nós não formos lá? 3 dias e meio de barco de Xalana, rio acima, dormindo sobre tábuas, nem colchão, nem rede, nem nada. Mas se nós não fizermos isso, como ouvirão se não há quem fale? Como receberão a salvação se não há quem pregue? Mas para que isso aconteça, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos de ajuda. Vamos lá. E como a palavra será anunciada se não forem enviados missionários? Olha agora o Romanos 10, 15. E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, como são belos os pés dos que anunciam as boas novas. Queridos, como serão enviados se não tem quem banque? Se não tem quem pague a passagem, se não tem quem dá o sustento para eles, pelo menos o básico, para que eles vivam lá com dignidade, em lugares que muitas vezes nós não temos coragem de ir. Consegue entender por que nós temos que contribuir? Ei, eu quero chamar a atenção de você é aluno, você é professor, chama a atenção do teu aluno também. Você que nunca deu sequer, doou R$1 para a obra missionária, para aquele que está lá longe, no meio da mata, no meio das favelas, fazendo aquilo que nós deveríamos fazer, mas não fazemos, porque quando Deus diz para ir pregar a palavra dele por todo mundo, era para todos, não era para alguns. É importante contribuir para o sustento dos servos de Deus, chamados para anunciar as boas novas aos perdidos. Olha Filipenses 4,16, o que diz? Pois, estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2, quando tive necessidade. Olha o que o apóstolo está falando, o apóstolo está reconhecendo a eles, falando para eles, olha, Filipenses, obrigado. Quando eu estive lá em Tessalônica, eu não tinha condições de ficar lá, mas vocês me mandaram condições, não uma, mas 2 vezes. Tópico 1.1, amando a obra missionária. O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Ei, eu quero dizer uma coisa bem séria. Se você não ama a obra missionária, você não tem uma característica de um verdadeiro cristão. Porque quando nós não podemos ir, outras pessoas vão. Mas nós precisamos estar envolvidos nisso, orando, contribuindo. Olha lá, por isso deve ser cultivado durante toda a caminhada do discípulo de Jesus Cristo. Olha lá, Marcos 16, versículo 15. E disse-lhes, Jesus estava dizendo, não só para os missionários que estão no campo missionário, para mim e para você também. Olha lá, vão pelo mundo todo e pregue o evangelho a todas as pessoas. Olha o que Jesus estava dizendo, Jesus estava dando uma ordem, Jesus não estava dizendo, ei, você aí que tem uma chamada missionária, ei, você que tem vontade de conhecer o campo missionário, ei, você que não tem nada para fazer na tua vida, não, Jesus estava dizendo para todos, ó, vão por todo mundo e pregue o evangelho. Nós entendemos que tem muitas pessoas que não têm coragem, que não têm condições de ir, mas no mínimo orar e contribuir, ele tem que fazer parte dessa obra. Cumprir o ID é agradar a Cristo. Mateus 22, 9. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos que encontrarem. Que disse que enviará os seus discípulos, assim como o Pai o enviou. Olha João 20, 21. Novamente Jesus disse,
paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Jesus não estava dizendo de uma parcela, mas é um chamado para todos nós. A última mensagem de Jesus, antes de sua ascensão ao céu, foi sobre sermos testemunhas até os confins da terra. Atos capítulo 1, versículo 8. Olha lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ei, para que o Espírito Santo vai descer sobre mim e você? Para que o Espírito Santo vai batizar a mim e a você? Para que você vai ser cheio do Espírito Santo? Olha lá. E serão testemunhas em Jerusalém, em Judeia e em Samaria e até os confins da terra. Jesus estava prometendo, olha, vocês vão ser cheios do Espírito Santo, mas o motivo de vocês serem cheios do Espírito Santo, de receberem dons espirituais, é pregar tanto na sua cidade, como nas cidades vizinhas, como no seu estado, como nos outros estados e como toda parte do mundo. Eu entendo, queridos, que muitos de nós não temos mais condições de fazer uma obra missionária. Talvez a sua família já está enraizada, você tem muitos filhos, você tem um serviço que você não consegue ir para o campo missionário. O que eu posso te aconselhar, de todo o meu coração, vá pelo menos em uma viagem missionária. Junte o seu dinheiro e vá a uma viagem missionária. Faça pelo menos essa experiência para você bater no teu peito e dizer: eu sou cristão genuíno, eu conheço o que é o campo missionário. Ei! Você que tem vontade e às vezes não teve oportunidade, me chama nos comentários aí, eu vou te passar o meu telefone, eu vou te ajudar você a ir fazer uma primeira viagem missionária, eu vou te encaminhar o Projeto Peru e quando for, você vai ter condições, você vai guardar o teu dinheiro, você vai poupar, você vai investir, você vai conhecer o que é obra missionária. Daí a necessidade de pôr o nosso amor em prática, dando apoio aos missionários que levam as boas novas pelo país e pelo mundo. Pois assim o Senhor nos ordenou: eu fiz de vocês luz para os gentios, para que vocês levem a salvação até os confins da terra. Olha o comentário do bispo Abner Ferreira. Existem 3 maneiras de contribuir para uma obra missionária: viajando para cumprir o ID de Jesus, intercedendo pela obra missionária e enviando recursos para os missionários que estão no campo. A Bíblia Sagrada nos dá a certeza de que todos aqueles que, com boa fé, se consagram a anunciar a palavra de Deus, devem ser amparados pelos irmãos com suas contribuições para o reino. Se não ofertarmos, o reino sofrerá. Queridos, eu sou muito polêmico quanto a isso. Muitas pessoas não concordam comigo e tem muitas que provavelmente podem até colocar no comentário, me atacar, mas eu não acredito, eu não compartilho dessa ideia do bispo Abner Ferreira de ter 3 maneiras de contribuir para a obra missionária. Porque eu não vejo Jesus dizendo assim: olha, vão alguns pregar fora, outros fiquem orando e outros contribuem para que esses vão. Não, queridos, a palavra de Deus manda todos, é obrigação minha ir, é obrigação minha contribuir, é obrigação minha mais ainda orar sempre por eles. Não tenho que ter 3 grupos, senão eu poderia dizer que você não precisa ir, então você só contribui e não precisa orar. Não todos têm que orar, eles são carentes das nossas orações, são carentes das nossas contribuições e são carentes do ir também anunciar o evangelho. Mas Deus entende, eu também sei disso, que muitas vezes nós não temos oportunidade, não temos jeito de ir para a obra, às vezes temos medo e temos medo de orar a Deus para isso. Mas aí sim somos obrigados a contribuir e também a orar. Não tem divisão entre contribuir e orar. Você tem que contribuir e você tem que orar. Todos nós precisamos orar e jejuar para que os missionários tenham forças de pregar a palavra. Não é fácil, queridos. Muitos que eu conheço passam frio, passam fome. Ficam doentes sem ter lugar. Nós conhecemos missionário aqui do Projeto Peru que está enfermo e não tem condições de frequentar um hospital de primeira linha, não tem SUS.
Então eu não compartilho dessa ideia que são 3 grupos de pessoas para a obra missionária. Não são. Mesmo que eu vou na obra missionária, que eu me considere um recém-missionário, isso não me ausenta de contribuir quando eu não vou. Isso não me ausenta de orar por cada um deles. Não, queridos. Quando eu tenho oportunidade de ir, eu vou. Quando eu posso ofertar, eu oferto. Quando não. E sempre eu tenho que orar. Entendeu? Você compartilha dessa ideia comigo? Você entendeu? Coloca nos comentários para mim. Coloca aí para mim, por favor. Vamos dando continuidade, senão nós não vamos sair. Olha só, isso daqui é o que eu falei para você. Projeto Vime, que é o do pastor Fernando Andregueto que eu disse, que é o que eu faço parte, eu sou um colaborador desse projeto, eu ajudo financeiramente também, não com quanto eu gostaria, mas todo mês eu contribuo. Olha também que eu faço parte, eu ainda não fui, meu sonho é ir lá em Moçambique, mas a viagem é muito cara, eu não tenho condições de ir lá ainda. Mas olha ele agradecendo o pastor Fernando Andregueto, da missão que eu faço parte. Queridos, olha o que eles passam, a alegria desse povo lá. Assista esse vídeo aí, ó. Pastor Fernando, paz e graça, como está o homem de Deus, meu querido pastor Fernando, e a todos os cooperadores que sempre têm nos apoiado neste projeto. Data 3 hoje de maio do ano 2025. Estamos aqui, as nossas crianças vão poder suco e depois vão poder receber aqui pão. Então, agradeço muito na profundeza do meu coração, homem de Deus. Presta atenção, queridos, se vocês não viram pão recheado, não. Pão com suco. Muito obrigado, pastor Fernando, e a todos. Shalom. Shalom, paz e graça. Espero que esteja tudo bem aí do outro lado. Graças a Deus, estamos aqui hoje no campo com as nossas crianças para podermos dar o nosso café da manhã. Estamos aqui com o nosso jovem. Eles estão a entregar suco, né, para as crianças. Então, para nós, isso aqui é uma grande bênção. Está aí entregando suco para cada criança está recebendo suco. Depois, temos alguns baldes de suco, alguns baldes aqui de suco, tudo aqui é suco. E temos aqui, são bacias de pães, são bacias de pão, tudo isso aqui. Não sei como você chama isso aqui. Alguns podem dizer, não, eu não posso comer pão. Alguns dizem, eu não posso comer este pão aqui sem colocar alguma coisa, sem houver salada, ou sem houver maionese, ou sem houver umas coisas, né? Mas para nós isso aqui é uma fartura. Para nós isso aqui é uma grande coisa. Amém? Porque não são muitos lugares que têm esse tipo de coisa, né? Então, esta comunidade, esta zona aqui, é uma zona de bênção. E bênção por quê? Porque muitos estão chorando para ter pelo menos uma coisa desse. Mas veja, ter essa multidão das crianças, ter esta comida, isso aqui é uma fartura, Então, quero dizer muito obrigado por fazer parte deste projeto, por fazer parte desta missão, que todas as crianças vão poder comer. Cada criança vai poder receber 2 pães e um suco, 2 pães e suco. Então, muito obrigado. E quero dizer também, orem por nós, para que este projeto, para que esta missão não possa parar. Também quero pedir, continuem a cooperar, colaborar neste projeto. Amém? Continuem colaborando neste projeto para que esta missão não possa parar. Então, Deus abençoe muito. Meu abraço. Shalom. Queridos, deu para você ver a situação que é em Moçambique nesse projeto? Se você prestar atenção, a cada criança está hoje tendo fartura. Ele vai tomar um copo de suco, e você viu lá, e com 2 pães para cada criança. Você viu que não tem recheio, não tem margarina, não tem manteiga, não tem presunto, mussarela, não tem verdura, não tem nada. E ele estava dizendo que é um café da manhã, queridos, mas ele não destacou que muitos daqueles ali vai ser a única refeição daquele dia. Não tem mais o que ele comer. E com a graça de Deus ele está tendo essas oportunidades de sempre estar trazendo alimento para essas crianças, porque nós estamos nos reunindo aqui no Projeto Vi, no Projeto Peru, e conseguindo ajudar eles, queridos. Você viu a necessidade
E olha, eu vou botar um parênteses aqui, enquanto muitos têm adotado pets como filho, festa de aniversário, e agora a história da boneca do bebê reborn. Enquanto muitos estão passando fome, estão gastando fortunas com essas coisas, queridos. Essa é a obra missionária. Vamos continuar, senão eu vou começar a chorar aqui, não vou conseguir continuar. 1.2. Cooperando com a obra missionária. Como eu coopero agora com a obra missionária? Contribuir financeiramente com a obra missionária por meio da igreja deve ser visto como uma dádiva e não com um constrangimento, pois quem contribui coopera com o trabalho de anunciar a verdade. Eu não vou colocar todo aqui, mas leia, por favor, pega aí a terceira carta de João, lá no finzinho da Bíblia, pequenininha, leia o capítulo 8, se eu não me engano, queridos, é só o versículo 8, se eu não me engano essa carta é um capítulo só, me deu um branco aqui agora e minha Bíblia não está aqui do meu lado, mas confere depois para mim. Queridos, contribuir é uma dádiva, sabe, você poder colocar a cabeça no travesseiro e poder chorar, orar chorando por essas crianças, por exemplo, de Moçambique, é satisfatório, porque pelo menos um pouquinho, nem que seja um pão, está fazendo parte da minha doação lá. Deus chama uns para o campo missionário e outros para dar apoio material aos que estão no campo. Olha Romanos 12, 13. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Mais uma vez, queridos, aqui está dizendo que uns foram chamados para lá e outros só para contribuir. Não, queridos, é todos. Eu sou missionário e mesmo assim eu amo contribuir. Eu amo saber que uma criança daquela está comendo e talvez seja o único alimento dela naquele dia, mas que possa ser de coração. Queridos, muitas vezes eu deixo de comer muitos alimentos, diminuo a quantidade para mim poder sobrar um pouquinho, de poder contribuir, para mandar para eles, para mandar para os índios aqui, os Kaxinawá, o pastor Sabá. Queridos, ter consciência que a obra missionária não é fruto de ideia humana, mas um plano de Deus, nos leva a contribuir com alegria por estar cooperando com Deus. Deus está te dando essa oportunidade hoje. Me procure se quiser. Vamos ter forma de fazer isso, querido, de colaborar. Olha lá o texto de 1 Coríntios 3,9 e 2 Coríntios 9,7. 1 Coríntios 3,9. Pois nós somos cooperadores de Deus. Vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. 2 Coríntios 9,7. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Queridos, na nossa igreja local, muitas vezes na Santa Ceia principalmente, nós recolhemos alimentos e sempre conseguimos contribuir com aquelas pessoas que estão aqui. Mas muitos desses, o caso das pessoas lá de Moçambique, não tem como dar uma cesta básica para lá, porque lá não tem cesta básica para vender como tem aqui. Então lá eles comem sempre essas porções que sobram. Por isso que há necessidade de doar financeiramente para isso. Eu sei que muitas pessoas já estão revoltadas com isso, que outros roubam, mas ainda existem projetos que atendem essas crianças. A igreja de Filipos era generosa, pois ofertou ao apóstolo Paulo com liberalidade. Vou ler de novo, tá? Como vocês sabem, filipenses, nos seus primeiros dias no evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo o que se refere a dar e receber, exceto vocês. Ou seja, Paulo está falando, olha, ninguém me ajudou, eu passei necessidade, ninguém se preocupou que eu estava pregando o evangelho, ninguém pensou em mim, mas vocês sim, filipenses, pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma, mas 2 vezes quando eu tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Ele está dizendo, não é que eu estou pedindo, mas vocês notaram a minha necessidade e vai ser creditado, Deus vai retribuir. Recebi tudo
e o que tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que enviaram, elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Ou seja, alguém se sacrificou, colocou a mão no bolso para poder contribuir com a obra de Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha o que Paulo estava falando, vocês, filipenses, me ajudaram. E eu sei que às vezes pode faltar, mas todos que vocês me ajudaram, Deus vai suprir muito mais, queridos. Olha o versículo 2:25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. O evangelista Lucas registra que nosso Senhor viajava por cidades e povoados, pregando e anunciando as boas novas do reino de Deus. Como eram supridas as necessidades de Jesus durante o seu ministério na terra? É uma pergunta. Jesus viajava de casa em casa, de aldeia em aldeia, de povoado em povoado, pregando o evangelho. E como ele era sustentado para manter o ministério? Olha só, o texto revela que as mulheres que o seguiam também o serviam com seus próprios recursos. Lucas 8, do 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e doenças. Maria, chamada Madalena, de quem haviam saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras. Essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha só o que essas mulheres de Deus faziam. Elas, com os próprios bens, vendiam para arrecadar comida, alimento, para manter Jesus e seus discípulos pregando o evangelho. Era um prazer para elas. Mulheres curadas e libertas que agora expressam amor e gratidão ao Senhor, ajudando a suprir as necessidades de Jesus durante o seu ministério terreno. Que grande lição para nós hoje. Somos chamados a orar, pregar e também ajudar os recursos financeiros, aqueles que se dedicam a anunciar o evangelho de Jesus Cristo até os confins da terra. 1.3. A oferta missionária. Para que as missões avancem, é fundamental a participação dos membros do corpo de Cristo. Atos capítulo 8, versículo 4. Olha o que ele vai dizer. E Romanos 2, do 4 ao 5. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Olha, Romanos, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também, em Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Olha o que a palavra está dizendo, queridos, que a missão, para que a missão avance, não tem como todos irem. Isso Deus já faz de propósito, e Paulo fala que cada um é um corpo. Um está lá, outro está aqui mantendo aquele lá, mas eu preciso manter. Se eu não vou, eu tenho que manter em oração e em finanças e em contribuições. Se a sua igreja não é uma igreja missionária, procure um lugar que você possa ofertar para aqueles que estão lá. Existem vários e vários projetos missionários verdadeiros, honestos. É minha obrigação, é tua obrigação mantê-los lá. Deus levanta missionários para atuar diretamente no campo. Então, olha, ele levanta alguns para estar lá e chama contribuintes para sustentá-lo. Será que você consegue pensar, queridos, o que um missionário está passando muitas vezes neste lugar? Tem lugares, queridos, que eles são mortos. Tem lugares, queridos, que eles morrem. O que nós temos feito? Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus. Atos 4:37 vai dizer,
Vamos lá. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terra ou casa as vendiam, traziam o dinheiro da venda. Então olha o que a palavra de Deus fala, que eles viviam essa compaixão, sabendo que enquanto alguns estão indo, outros têm que manter a obra missionária. Queridos, você já imaginou uma igreja, por exemplo, como a minha, que tem por volta de 150 a 200 membros, se cada um destes membros se comprometesse com R$10 por mês, R$10, queridos, R$10 hoje, vamos ver, dá uma dúzia de ovo, eu não sei nem se dá uma dúzia de ovo, R$10 por mês, numa igreja de 200 pessoas, seriam R$2.000 por mês, com R$2.000 por mês, com certeza lá no campo missionário daria para sustentar uma família de missionários, até duas se for, dependendo do lugar, R$10, não estou dizendo mais, e nós não fazemos isso. Os irmãos em Cristo devem se apoiar mutuamente, pois essa parceria garante o avanço do reino de Deus, que nós lemos. Porém, vale ressaltar que as contribuições devem ser honestas, feitas de coração para não desagradar a Deus, como foi o caso de Ananias e Safira. Queridos, essa história de Ananias e Safira, você que é professor, aluno, já deve conhecer. Eles propuseram vender as coisas deles. Eles chegaram a Pedro e falaram assim: Pedro, é o seguinte, eu tenho uma casa lá, nós vamos vender essa casa para doar para a obra do Senhor, para a obra missionária. O que Deus fez? Deus colocou um comprador para pagar bem mais do preço da casa. Quando eles pegaram o dinheiro que era para ofertar para a obra missionária, eles viram que era muito mais do que eles estavam pedindo. O que eles fizeram? Cataram parte do dinheiro e foi levar outra parte na igreja. Mas quando eles chegaram para Pedro, Pedro já sabia que eles tinham roubado o dinheiro da promessa, que o Espírito Santo tinha falado isso para Pedro. Presta atenção, você pode dizer, mas por que roubaram se era deles? Porque ele prometeu tudo, Pedro não pediu tudo, Deus não pediu tudo, ele ofereceu tudo, então ele mentiu para o Espírito Santo. Leia esse texto, Atos capítulo 1, do versículo 1 ao 11, eu peguei só um versículo, só para a gente não ficar muito longo, 4, ele não lhe pertencia. Pedro estava falando para Ananias, Ananias, você não pertencia a tudo? E depois de vendido, o dinheiro não estava em seu poder? O que te levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, você mentiu para Deus. Aí o apóstolo Pedro estava dizendo, você fez olha a tragédia. E aí o texto diz que ele caiu fulminado, o Espírito Santo tirou a vida dele. Ele não precisava ter prometido, ele não precisava ter dado nada, mas quando ele prometeu, Deus multiplicou a oferta para que pudesse ajudar a obra missionária. Ele foi lá e meteu a mão na obra missionária, queridos. Nós podemos contribuir. Você pode colocar no teu cronograma mensal de contribuir com uma quantidade, com um certo valor. Não vai te pesar, porque eu tenho certeza que se você investir, Deus vai te retribuir isso, muito mais. Vamos continuando? Olha o que esse comentarista, esses dois comentaristas dizem. Quando os crentes contribuem da forma como Deus coloca no coração de cada um, a obra do Senhor recebe em abundância. O principal interesse de Deus, olha aqui, presta atenção, o principal interesse de Deus não é o dinheiro em si, mas o relacionamento entre as pessoas. Ou seja, quando você adota um projeto, uma obra missionária, uma obra dessa aqui em Moçambique para ajudar, você acaba tendo um relacionamento com essa obra. Eles acabam mandando mensagens para você. O pessoal do Peru, o pessoal aqui do Acre, que eu fui das tribos indígenas, me mandam mensagem quase todos os dias. Queridos, é gostoso esse relacionamento, você saber que você está podendo ser um instrumento de Deus. Quero te convidar a um propósito. Faça um propósito com Deus. Doe um lanche teu por mês para a obra missionária. Vê quanto que custa o lanche teu na tua cidade, aí o lanche que você comeria, um só por mês, que seja um cachorro quente. Doe para a obra missionária. Você conseguiria fazer esse propósito? Se quiser, me procure, tá bom? Ele vai montando uma rede de oração e fortalece a interdependência entre os filhos. Quando contribuímos, nosso tesouro fica em parte com um missionário e em parte com o outro.
Um pouco deles estará num país e mais um pouco em outro. Isso amplia a nossa visão da obra e aumenta o gozo de ter uma participação no que Deus está realizando no mundo todo, pois temos investimentos do nosso trabalho. O que eu ensinei? O amor pela obra missionária é uma característica da vida cristã. Queridos, há uma diferença quando você quer doar direto para um grupo de pessoas, para um lugar determinado, e quando você doa para uma obra missionária, para um projeto missionário. Por exemplo, quando eu faço a minha contribuição para o Projeto Peru, o Projeto Vime, eu mando para o pastor Fernando Andregueto. Ele vai ver todas as suas bases missionárias e ele vai ver qual está mais necessitada. Então pode ser que a minha oferta, que a minha contribuição desse mês não vá para a África, mas vá para os índios, não vá para o Acre, vá para o Peru, não vá para o Peru, vai para o Paraguai, não vai para o Paraguai, vai para o norte nordestino aqui do Ceará. Queridos, por quê? Porque ele tem o controle de tudo e sabe qual mais, mas ele não me priva que se no meu coração tocar que eu quero doar R$500 para essas crianças de Moçambique, ele não priva que eu dou direto para ele. Eu passo a doação para ele e falo assim: pastor, essa é exclusiva para a obra lá em Moçambique. Por isso, queridos, só não contribui quem não quer. Tópico 2, investindo na expansão do reino. Os verdadeiros adoradores de Deus se sentem privilegiados a investir na obra missionária, porque isso significa investir na expansão do reino. Vamos lá? Filipenses 8, Lucas 1:8, do 1 ao 3. Depois disso, Jesus ia passando pelas cidades e povoados, proclamando as boas novas do reino de Deus. Os 12 estavam com eles, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de doenças. Maria, chamada Madalena, de quem havia saído 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, administrador da casa de Herodes, Susana e muitas outras, e essas mulheres ajudavam a sustentá-los com seus bens. Olha só o que essas mulheres faziam. E acha que era fácil, queridos? Elas sustentarem as mulheres que estavam junto e mais 13 homens, Jesus e mais 12 discípulos. Imagine comendo 13 homens e elas tiravam do dela com prazer para que a obra fosse expandida. Nesse sentido, esse Filipenses aqui, queridos, de 4:10 a 19, nós já lemos ele, é até a nossa leitura inicial aí, mas se você quiser, leia de novo, leia com a tua classe. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus. Você tem noção que você pode ajudar o onipotente, onipresente, onisciente, o todo soberano, o todo poderoso? Você pode ser um cooperador dele. Por isso que ele tem satisfação em te abençoar. Vamos lá. Nesse sentido, o cristão é um cooperador de Deus para que mais pessoas sejam alcançadas pelo anúncio do evangelho. O Senhor Jesus Cristo, em seu ministério terreno, estabelece o seu caráter missionário da igreja. Portanto, ide, ensinai em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Mateus 28, versículos 19 e 20, título conhecido como a Grande Comissão, a ordem de Deus para todos irem pregar o Evangelho de Deus. Vamos lá, tópico 2.1, o caráter missionário da igreja. A visão missionária de Jesus compreendia parte do mundo? Não. A visão missionária de Jesus compreendia o mundo inteiro, nem uma só alma para trás, nada. Ele não disse para testemunhar primeiro em Jerusalém, depois na Samaria e por fim nos confins do mundo. O que Jesus disse foi: ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1:8. Mas como fazer isso simultaneamente? Como fazer isso, queridos? Todos juntos. Esse aí é o texto que nós já lemos, né? Vamos voltar lá. O finalzinho dele aqui, né? A resposta primeiro, por intermédio dos missionários espalhados pelo mundo. Então, como? Porque é em todo mundo.
Como, queridos, então, eu anuncio ao mesmo tempo em Samaria, Jerusalém, Judéia e até os confins? Porque cada um está num lugar, um está no Peru, um está no Japão, um está na Europa, outro está na China, cada um está em cada lugar anunciando a palavra de Deus. Mateus 28, versículos 18 e 20, que nós lemos um pouquinho dele agora há pouco. Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o confim da terra. Queridos, viu como a obra de Deus, a obra missionária é um pouco mais complexa? Se você notou no texto, ó, ensinando a obedecer tudo o que lhe ordenei. Ou seja, a obra missionária, ela não se resume a ir pregar, como muitos dizem, culto missionário, que prega, salvou a vida, a alma levantou a mão, mas a palavra missionária, ele está dizendo, ensinando a guardar tudo isso. O missionário tem que ir para a obra, tem que viver no meio do povo, comer do seu alimento, fazer parte da comunidade para que ensine eles a obedecer. Para cumprir esse chamado, a igreja precisa contar com dizimistas e ofertantes, pois é deles que vem o recurso financeiro para apoiar os missionários. 1 João, capítulo 3, versículos 16 ao 18, diz assim: nisso conhecemos o que é amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e vendo o seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. O apóstolo João estava dizendo, olha, se vocês têm onde dormir, se vocês têm carro, vocês têm dinheiro sobrando, aplicações, e não se compadece de quem está passando necessidade, vocês não vão herdar a vida eterna. Esses valores são investidos em alimentação, vestuário, saúde, deslocamento e outros gastos referentes ao evangelismo, ao discipulado e às viagens missionárias. Romanos 12, 3. Compartilhe o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Ou seja, tudo era compartilhado. Tem muitos lugares, queridos, que não tem condição de comprar roupa. Além de ser caro, é difícil. Por exemplo, quando eu fui para os índios, nós levamos quase 4 toneladas entre alimentos e roupas que eles não tinham o que vestir. 2.2. A responsabilidade dos crentes. A grande comissão não foi dada aos anjos, mas aos crentes. Essa que nós já vimos na tela anterior, vimos aqui, deixa eu ver se eu coloquei ela de novo. Não, porque nós já vimos. As missões são uma empreitada vasta e extraordinária, cujo alcance ressoa na eternidade. Filipenses capítulo 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 19 e 20. Pois quem é a nossa esperança, a alegria ou coroa em que nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Não são vocês? De fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Era quando Paulo estava mandando para os Tessalônicas palavras para incentivá-los. São os irmãos que suprem a necessidade dos irmãos, inclusive com investimentos financeiros na obra. Além disso, é preciso interceder constantemente pela obra missionária. Ao tempo todo, queridos, nós temos que interceder por eles. Amém? Olha o foco na lição. E como poderão ouvir a palavra se a palavra não lhe for anunciada? Romanos 10, 14. E como a palavra será anunciada se não forem enviados missionários? Romanos 10, 15. E como eles vão se eles não têm ajuda financeira para viajar, para se manter lá? Olha o que o pastor Fernando Hernandes Dias Lopes e o pastor Arival Casimiro diz. Hoje, presta atenção, eles são calvinistas, muitos não gostam dele, os pentecostais, muitos não gostam, mas é um homem de uma sabedoria tremenda e que eu creio que um dia vai ser despertado e se tornará um de nós. Hoje os cristãos gastam, olha, presta atenção que puxada de orelha. Hoje os cristãos gastam mais com cosmético do que com o reino de Deus. Investem mais em coisas supérfluas do que na salvação dos perdidos. Gastamos mais com aquilo que perece do que com a evangelização do mundo.
Quando acumulamos justificativas e desculpas para sonegar o dízimo, estamos revelando apenas que o reino de Deus não é nossa prioridade e que o nosso amor por Deus é menor do que o apego ao dinheiro. Palavra forte do Hernandes, né? Forte. Quantos não gastam fortuna em salões de beleza? Você já pensou em tirar uma unha tua por mês para contribuir com a obra missionária? Queridos, tem tanta forma de fazer isso. Nós gastamos com vaidade, temos mais apego ao dinheiro do que à palavra do Senhor. 2.3. Fugir ou agir? Sobre a importância de investir em missões, em Mensagens para uma Vida Bem-Sucedida, volume 2 de 2019, página 87, o bispo Abner Ferreira afirma: quando contribuímos com o trabalho missionário, com as nossas ofertas, também estamos fazendo missão. E estamos, querido, eu falei que ele mandou todo mundo ir, mas quando eu não posso ir, quando não dá para mim ir, no mínimo eu tenho que ajudar quem está lá. Por isso que eu queria muito que você um dia fosse a uma obra missionária, passasse uma semana, 10 dias, no meio de um povo que é carente da obra missionária. Você ia notar a necessidade. O cristão não é chamado para fugir das adversidades, nem para ficar olhando as vidas se perdendo ao seu redor. Pelo contrário, somos chamados a socorrer os necessitados. Esse socorro também acontece quando entregamos nossos dízimos e ofertas na igreja local. Olha 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 de 8 diz: ordene ao que são ricos, é uma ordem, no presente mundo que não sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que de tudo nos provê ricamente para nossa satisfação. Ordene-lhes que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras e generosos e prontos para repartir. Paulo está falando para Timóteo: Timóteo, a hora que você for liderar a igreja, dê uma ordem aos ricos, que eles têm que ajudar, que eles não podem se apegar na riqueza deles, porque hoje eles têm, amanhã pode não ter nada. O que eu ensinei? As missões cristãs são uma empreitada que ressoa para a eternidade. Queridos, tópico 3, último tópico, e aí? Tá gostando? Eu sei que às vezes está um pouquinho longa, no final tem um outro vídeo, espera aí para você assistir comigo, mas está gostando? Está aprendendo? Será que essas palavras estão tocando o teu coração? Será que o Espírito Santo está colocando o propósito do teu coração de doar um lanche por mês, de ser um colaborador firme e fiel da obra do Senhor? E eu te garanto que esse investimento vale mais que bolsa de valores. Vamos lá então. Então se está funcionando, curte, não esqueça, se inscreva se você não é inscrito, compartilhe com mais pessoas, principalmente essa aula é poderosa. 3. O socorro de Deus. A Bíblia Sagrada não registra o termo missionário especificamente. Entretanto, vemos que Barnabé e Paulo realizaram viagens missionárias, tanto juntos quanto separados. Aqui eu quero que você pare, dê uma pausa, stop, pausa aí, leia o capítulo 13 e o capítulo 14 de Atos, que você vai ver as viagens missionárias de Paulo e Barnabé. Consegue fazer isso? Consegue você, professor, você, professora, fazer um resumo do capítulo 13 e capítulo 14 para passar para o teu aluno? Seria de grande importância. Olha, tá um canário aqui moendo, hein? Nos relatos dessas viagens, encontramos muitas evidências de que Deus esteve presente, sustentando os seus filhos amados, que viveram em total obediência ao chamado que receberam. Está lá no capítulo 28 de Atos, você vai ver o quanto eles receberam por fazer a obra missionária. Queridos, a obra missionária é pela fé. A obra missionária, muitas vezes, você não tem condições. Para que eu pudesse ir para Israel, essa viagem está paga há mais de 2 anos. E veio o Covid e não teve jeito, e veio a guerra e não teve jeito, e mesmo agora, para que eu pudesse ir, eu tive que assinar um termo, sabendo e concordando que está tendo guerra lá, que eu corro risco de vida, e se mesmo assim eu aceitar, eu tenho que fazer uma declaração de responsabilidade, reconhecer firma no cartório e mandar a companhia que vai nos levar para lá. E foi feito tudo isso, queridos. E quer mais uma prova? Eu estou indo, queridos, por enquanto, sem nada, eu não tenho dinheiro para viagem.
Eu paguei a passagem, mas não sobrou R$1 para que eu pudesse ir para a viagem. Mas como eu sei que ainda faltam uns dias e eu sei que eu nem vou, eu vou porque Deus vai me bancar, porque eu creio que a obra missionária é assim. 3.1. As missões têm implicações eternas. O Mestre Jesus comissionou irmãos para abençoar os missionários. Então, olha lá que nós já vimos, está de novo aqui, 4,37 para você entender. Vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Às vezes, queridos, você não tem coragem, você não quer ir, você está relutando para ir para o campo missionário. Então, contribua com a obra. Pense que se fosse você lá, o que você necessitaria? Pense que se você estivesse lá no campo missionário, como seria a sua vida se tivesse alguém como você aqui para te ajudar lá? A contribuição dos primeiros cristãos foi importante para a expansão da igreja e, consequentemente, do reino. Atos 2, 42 ao 47 e 4, 32 a 37. Eu acho que eu não coloquei porque é muito... coloquei. Vou ler então aqui, tá? Vamos lá então. Atos 2, versículo 42 a 47. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme as suas necessidades. Dá para você entender o impacto dessa obra, como isso crescia? Procura o canal do pastor Fernando Endregueto para ver o tanto de batismo que você vai ver lá. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor, quem? O Senhor lhes acrescentava todos os dias o que iam sendo salvos. Que texto lindo, que texto maravilhoso. Olha 4, 32 a 37. Da multidão dos que creram, era uma a mente e um coração, ou seja, todos pensavam iguais. Ninguém considerava unicamente a sua coisa que possuísse, mas compartilhava do que tinham. Com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar da ressurreição do Senhor Jesus, e grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas vendiam, traziam o dinheiro da venda e colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo as necessidades de cada um. José, um levita de Chipre, a quem o apóstolo dera o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Ou seja, a preocupação dos crentes verdadeiros era se o irmão dele não estava passando necessidade. Quantos que nós conhecemos que não está passando falta? E sabe o que nós fazemos? Justificamos a fome dele. Falamos que ele está passando necessidade porque ele perdeu o emprego porque é cabeça dura. Ou inventa qualquer coisa para não contribuir. Deus não está dizendo, contribua com ele se ele merecer. A nossa função é contribuir, porque a recompensa não vai vir dele, vai vir de Deus. Barnabé é um exemplo de cuidado com aqueles que... Opa, peraí, vendeu de propriedade, vendo os apóstolos para que ninguém passasse necessidade. Nós já vimos, né? Que é o texto que está aqui dentro, aqui, ó. Tá? Barnabé é um exemplo de cuidado com aqueles que abraçam a causa do Evangelho de Cristo. Façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Olha o que está em Gálatas 6, versículo 10. Portanto, enquanto temos oportunidade, presta atenção na palavra, é uma oportunidade, é uma dádiva minha e tua poder ajudar aquele que não tem. Façamos o bem a todos, especialmente aos da família da nossa fé. Tópico 3.2, o sustento do obreiro cristão. Ao enviar seus discípulos para anunciar a chegada do reino dos céus, o Senhor disse que eles não deveriam se ocupar em levar provisões, mas que aceitassem o necessário para o seu sustento na casa em que ficassem hospedados. Mateus 10, 9. Vamos ver?
Não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Não leve nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão, pois o trabalhador é digno do seu sustento. Olha Lucas 10, 7. Fiquem naquela casa e comam e bebam o que lhe derem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de casa em casa. Ou seja, o apóstolo, Jesus estava dizendo para eles, olha, ficam aí, eu vou dar um jeito de tocar no coração e vão te sustentar. Porque para que vocês preguem a palavra, vocês precisam se alimentar. Posteriormente, escrevendo aos Coríntios, o apóstolo Paulo menciona que aqueles que estão comprometidos com a obra de Deus têm o direito de ser sustentados pela igreja. 1 Coríntios 9, 7 a 14, 2 Coríntios 11, 8 e 9. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei, vamos lá. Eu coloquei só Coríntios, porque o outro texto é muito grande e eu gostaria que vocês lessem ele. 1 Coríntios 9, do 7 ao 14. Desposei outras igrejas, recebendo delas sustentos, a fim de servi-los. Quando eu estive entre vocês e passei por alguma necessidade, não fui peso para ninguém, pois os irmãos, quando vieram da Macedônia, supriram aquilo que eu necessitava. Fiz tudo para não ser pesado a vocês, e continuarei a agir assim. Leon L. Morris, em Lucas, introdução e comentário, primeira edição, Vida Nova, 1983, página 172, ele comenta sobre Lucas 10, 7. Olha o que ele fala. Não devem sentir escrúpulos quanto ao receber suas refeições gratuitamente, porque digno é o trabalhador do seu salário. 1 Timóteo 5, 18. Pois a escritura diz, não amordeça o boi enquanto está debulhando o cereal. O trabalhador merece o seu salário. Ou seja, você não tem que sentir vergonha da igreja te ajudar. É obrigação da igreja. Este é um princípio de larga aplicação, que às vezes tem sido negligenciado nas atividades cristãs. Olha o comentário de Chaplin, que ela comenta sobre o 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 14. Em outras palavras, que esses recebam recompensa por pregarem e ensinarem aos crentes, por evangelizarem fora da igreja e por fazerem qualquer coisa no ministério cristão, contando que o ministro dedique tempo suficiente para o desempenho de tal obra, conforme se esperaria que fizesse com qualquer trabalho. Estamos falando aqui daquilo que atualmente é chamado de trabalho cristão integral. Particularmente pastores, mestres e missionários estão aqui em foco. Ou seja, o que esse comentário está querendo dizer? Vamos lá. Que muitas pessoas têm dividido o trabalho da obra com o trabalho do integral, com o trabalho fora da obra. E isso acaba prejudicando o trabalho missionário, porque ele é obrigado a trabalhar, que senão ele não tem o que comer. Mas quando ele trabalha para ele comer, ele não consegue trabalhar integral na obra. E aí Paulo diz, olha, aquele que trabalha para a obra, que ele viva da obra, porque ele é digno do salário dele. 3.3, último tópico, merecendo um like, merecendo um comentário, merecendo mandar esse vídeo para a igreja, para grupos missionários. Vamos lá, 3.3, a prática cristã. A igreja de Filipos deixou um legado respeitável do que é ser uma igreja abençoada. Olha lá, Filipenses 4, do 15 ao 19. Como vocês sabem, Filipense, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando partir da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Nós já lemos várias vezes, mas eu quero que você aprenda isso. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas o que puder ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo o que tenho, é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Elas são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Olha agora Filipenses 2:25. Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de luta, mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades.
O apóstolo Paulo disse que nenhuma igreja se atentou às suas necessidades, exceto a igreja de Filipos. Aqui já tinha lido, né? Deixa eu voltar aqui. Os filipenses colocaram em prática a generosidade, a bondade e o cuidado missionário. O apóstolo Paulo, por sua vez, agradeceu a Deus pela liberalidade dos irmãos filipenses, descrevendo aquela oferta como cheiro de suavidade, sacrifício agradável e aprazível a Deus. Filipenses 4:18, está no texto aqui atrás também, tá? O que eu ensinei? As contribuições dos primeiros cristãos foi importante para a expansão do reino. Queridos, imagine que satisfação você despertar para fazer parte da obra missionária, para fazer parte do ID de Jesus. Talvez você não vai conseguir ir, mas você consegue adotar uma criança dessa. Tem pessoas adotando bebês reborn. Adote uma criança que não tem pai e mãe, um órfão. Tem pessoas adotando cachorros, pagando fortunas. Adote um ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. Eu não estou dizendo para você abandonar o seu animal, mas ele é animal, imagem e semelhança de Deus somos nós, seres humanos, que deve ser cuidado uns com os outros. Entenderam até agora? Entenderam essa lição? Pode me ajudar no comentário? Olha a conclusão para a gente fechar com chave de ouro. O trabalho missionário está no centro das atribuições da Igreja de Cristo, mas só pode ser levado à frente com a ajuda da igreja local. Para isso, os cristãos comprometidos com a obra de Deus devem ser fiéis em seus dízimos e ofertas. Contribuições, entre outras coisas, são destinadas também às missões. Queridos, seja um ofertante, um dizimista fiel, ajude na obra missionária. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Olha o vídeo que eu falei, fique comigo, tá aí comigo ainda? Olha esse vídeo aqui, ó. Preste atenção nele, que coisa mais linda. Glória a Deus, aleluia. Já foi abençoado. Olha só, queridos. Olha o tanto de criança para comer um pouco de comida. E ouviu a oraçãozinha dela? Ela orando com o coração para abençoar os colaboradores que ajudam essa obra. Você consegue ver até onde tem crianças aqui, ó. Crianças, queridos. Crianças que não têm alimento. Crianças que estão numa fila, e aqui é crianças, você consegue entender que se as crianças estão aqui, o que seus pais estão comendo? Nada. Tem lugares de Moçambique, queridos, que eles ralam raízes de árvore para comer, misturam com barro para sustentar. Que você seja tocado pelo Espírito Santo, para poder fazer parte desta obra. Próxima lição será aplicada dia 15 de junho, já devo estar de volta aqui, vai ser a lição 11, e o tema da lição será a participação das mulheres no ministério de Jesus. E olha, eu acho lindo, nos nossos ministérios, no nosso projeto, as mulheres são mais sensíveis. Ela sabe o que é uma criança passar necessidade maior do que um pai. Seja um colaborador. Obrigado por você. Deixa eu voltar aqui a tela, queridos, que esteve comigo até agora. Espero que Deus tenha falado com você. Espero que essa aula ela foi um pouco mais longa, me perdoe, mas ela tinha necessidade de ser. Obrigado por você estar comigo. Você consegue compartilhar ela com outras pessoas? Com um grupo de missão da tua igreja? Não só com aula. Fala para a pessoa, olha, preste atenção que essa aula não é somente uma aula de escola bíblica, mas ela é uma aula sobre o ministério missionário. Consegue fazer isso para mim? Eu vou orar agora por mim e por você. Querido papai,
Maravilhoso Deus, te peço, Espírito Santo, que toque agora no coração dessas pessoas que assistiram nossa aula, para que elas sejam um mantenedor, uma mantenedora, um colaborador da obra missionária, para que ela possa fazer parte disso. Coloque no coração dela a necessidade dela ir pelo menos uma vez visitar um campo missionário, para ela interagir com essas crianças que são carentes de amor. Senhor, continue falando conosco, não deixe-nos guardar estas palavras, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém e amém. Eu creio que você vai ser um ajudador nosso. Não esqueça, embaixo na descrição aí, eu vou colocar um vídeo do canal do pastor Fernando Andrigueto, para que você clique lá e se inscreva no canal dele também. E se você quiser tocar no teu coração, e a partir de hoje você trocar uma refeição tua por mês, um lanche tua do mês, uma pizza tua do mês, para a obra de Deus e se comprometer em sempre, me procure. Coloque nos comentários, eu vou te passar os dados do projeto e você vai estar colaborando. Amém? Fiquem todos com Deus.